Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Deus abençoe você, sua família, sua vida. É um prazer poder estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, né? Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal e pedir a você que ainda não se inscreveu, que talvez esteja é, muito assim preso aos assuntos e se esquece de se inscrever, de divulgar, de pedir para outras pessoas se inscrever, é, ou até mesmo se inscrever, né? Você clica lá, assiste, mas não se inscreve. Meu amigo, dá essa força pra gente, para que a obra de Deus cresça. É só você clicar lá, se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para você ser notificado de todo o conteúdo desse canal. É muito importante para que esse ministério venha crescer cada vez mais. Tá bom? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome pelo dia, pela noite, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que nós não merecemos, mas que o Senhor nos dá pela sua graça. Por favor, abençoe esse meu amigo, essa minha amiga, esse jovem e até mesmo esse amigo que ainda não tem um relacionamento, um conhecimento pessoal de Ti, que essa mensagem possa falar ao coração deles. Fica conosco no doce nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje a gente vai dar uma pincelada, vamos fazer uma reflexãozinha aqui sobre a lei de Deus. A lei de Deus, como muitos já sabem, ela tem uma importância muito grande, né? A lei, ela é como um espelho, né, que nos mostra o nosso pecado. A lei é um parâmetro que Deus deixou, uma cartilha, né, para que a gente possa realmente se espelhar nos atributos do caráter de Deus, porque a lei, ela expressa os atributos do caráter de Deus. A lei é a norma de julgamento no dia do juízo, né? E Salomão nos diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, isso está em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda todos os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Às vezes eu vejo as pessoas falando que o sábado, ou até mesmo a lei, era uma coisa do judaísmo, né? O sábado é para os judeus, não se aplica mais hoje para a gente. Só que Salomão está dizendo aqui que obedecer os mandamentos não é o dever de todo judeu, é o dever de todo homem. Então há uma diferença muito grande aqui, tá, irmãos? Então, tanto eu quanto você, nós estamos aqui para obedecer os mandamentos de Deus e refletir o seu caráter, né? Até porque na época de que o sábado foi dado lá no Jardim do Éden, não existia nem judeu, entendeu? Vamos lá, antes de serem lançados os fundamentos da terra, foi feito o concerto de que todos os que fossem obedientes, todos os que por meio da abundante graça provida, se tornassem santos no caráter e sem culpa diante de Deus. Apropriando-se dessa graça, seriam filhos de Deus. Este concerto, feito desde a eternidade, foi dado a Abraão centenas de anos antes da vinda de Cristo. Com que interesse e com que ardor Cristo na humanidade estudava os seres humanos para ver se eles se apoderariam da provisão oferecida. Então a gente percebe aqui
que antes de serem lançados, antes de tudo vir à tona, foi feito um concerto de que todos fossem obedientes, né? Nós estamos nessa terra por uma finalidade. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós uma única coisa, a obediência. Unicamente isso. Todos os que por meio de abundante graça provida se tornassem santos no caráter e sem culpa diante de Deus. Esse tipo de pessoa que Deus está em busca. Pessoas que busquem ter uma santidade de caráter e sejam sem culpas, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, né? Nós vemos isso no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 15, né? Que Deus vai ter uma geração assim. E que esse povo, se apropriando da graça, seriam filhos de Deus. Mas infelizmente, irmãos, a gente sabe que com a entrada do pecado no mundo, houve uma divisão, houve uma guerra, né? E hoje nós temos sim aqueles que obedecem a Deus e temos aqueles que não obedecem a Deus. Em seus ensinos, Cristo mostrou de quão vasto alcance são os princípios da lei pronunciada no Sinai. A lei, irmãos, ela tem uma importância muito grande. Primeiro que a lei não me salva. Quem me salva é Cristo. Eu não obedeço a lei para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Jesus, em João 15:14, ele deixa muito claro: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, existe uma condição. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos, né? E até para obedecer os mandamentos, a gente precisa da graça, do poder sobrenatural de Cristo sobre nós, porque senão a gente não consegue. E no Sinai foi entregue as tábuas a Moisés, né? E talvez você esteja se perguntando, mas quem foi que entregou as tábuas a Moisés? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos rapidamente ver isso aqui. Livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Moisés perguntou para Deus: Senhor, Deus, se Faraó perguntar quem foi que me enviou, o que eu digo? E aí Deus diz para ele: diga a Faraó que o eu sou o que sou te enviou. Mas quem é esse o eu sou? Né? Eu sou o quê? Eu sou tudo, eu sou autoexistente, eu sou coeterno, eu tenho vida em si mesmo, eu sou todo-poderoso, né? Eu sou Yahvé. Né? Agora, quem é este eu sou? Vamos lá para o livro de João, para a gente ter uma confirmação, lembrando que a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, né? Às vezes uma resposta uma pergunta que é feita no Velho Testamento, a resposta está no Novo. Isso se chama até tipologia, né? Vamos ver lá no livro de João, capítulo 8, verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o eu sou que entregou as tábuas a Moisés se chama Jesus Cristo. Ele entregou as tábuas das mãos de Moisés. Fez ele uma aplicação viva dessa lei, cujos princípios permanecem para sempre. A grande norma de justiça, norma pela qual todos serão julgados naquele grande dia em que se assentar o juízo e os livros forem abertos.
Veio ele para cumprir toda a justiça e, como cabeça da humanidade, mostrar ao homem que ele pode fazer a mesma obra, satisfazendo a todas as especificações dos reclamos de Deus. A mesma obra que Jesus fez, nós podemos fazer ainda maior, né? Com o derramamento da chuva serôdia, né? Nós podemos ser muito usados por Deus. Depende da gente, né? Muito bem. Pela medida da graça que ele concede ao instrumento humano, ninguém precisa perder o céu. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Então não estamos falando de algo que seja inalcançável. É algo alcançável, né? A perfeição do seu caráter. É justamente isso que é o nosso objetivo, é ter o caráter de Cristo. E a palavra nos deixa claro que isso é possível. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Isto é a própria base do novo concerto evangélico. A lei de Jeová é a árvore, o evangelho são as perfumosas flores e os frutos que ela produz. A lei de Deus é a expressão de seu caráter. Nela estão contidos os princípios do seu reino. Não é à toa, irmãos, que Mateus capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra justiça representa obediência aos seus mandamentos, né? Como a palavra justiça tem conotação para vários sentidos, para obediência, né? Para várias coisas, mas principalmente para os mandamentos de Deus, tá? Isso você vai ver claramente no Salmo 119 e 172. A lei de Deus é a expressão de seu caráter, nela estão contidos os princípios do seu reino. Quem recusa aceitar esses princípios está se excluindo do conduto por onde fluem as bênçãos de Deus. Então, irmão, se eu estou recusando a lei, obediência à lei, aos mandamentos de Deus, eu estou me excluindo do conduto por onde fluem as bênçãos de Deus. Então, o que Deus espera de nós? Obediência aos seus mandamentos. Porque por ela nós seremos julgados. E a obediência aos mandamentos de Deus é algo que, humanamente falando, não compete a mim. Eu não tenho condições de obedecer essa lei por mim mesmo. Eu preciso do ser infinito habitando no ser finito, para que eu possa naturalmente obedecer a lei de Deus, irmãos. Então é se entregar, é consentir, é permitir que Deus seja Deus na sua vida. Muito bem. As gloriosas possibilidades apresentadas a Israel só poderiam ser realizadas pela obediência aos mandamentos de Deus. A mesma elevação de caráter, a mesma plenitude de bênçãos. Bênção no espírito, alma e corpo. Bênção na casa e no campo. Bênção a esta vida e para a vindoura. Somente é possível pela obediência. Não abaixemos a norma, antes conservemo-las erguida, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, nós não devemos rebaixar a norma para agradar pessoas, para trazer mais pessoas. Nós não devemos negociar princípio. O princípio está estabelecido e ponto final. Ou seja, quem somos nós para mexer no princípio e dizer que não é bem assim? Então Deus está falando que ninguém deve mexer, nem tirar nem um jota, nem um tio. Aquele que fizer isso vai ter que se acertar com Deus, né? E não terá parte no reino de Deus. Então, irmãos, o que Deus pede de nós nesta noite é obediência aos seus mandamentos. E talvez você esteja se perguntando, mas Ricardo,
obedecer os mandamentos de Deus, nós não estamos vivendo no período da graça, e essa lei aí é uma lei de julgo, de penalidade. Se nós fôssemos no livro de Tiago, e eu quero finalizar com isso, livro de Tiago, capítulo 1, verso 25, nos diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem feliz ao seu feito, ou bem-aventurado. Perceba que Tiago, ele deixa claro que a lei não é a lei da penalidade, mas é uma lei da liberdade. Então, a lei, ela também tem a função de nos libertar do pecado. Por quê? Porque ela é como espelho. Você só consegue perceber que tem alguma coisa te incomodando no teu rosto quando você olha no espelho. E aí você vai lá e você vai poder, né, se for alguma coisa, você vai poder perceber melhor se olhando no espelho. Da mesma forma se dá com a lei. A lei mostra o nosso pecado, irmãos. E a gente só sabe, né, que não matar, que roubar, né, que adulterar, né, que desonrar pai e mãe é pecado, porque a lei está nos mostrando isso. Então, ela está nos mostrando justamente para que a gente não faça isso. Então, ela está nos libertando, está nos ajudando, né? Mas ela não me salva. Eu sou salvo pela graça mediante a fé, tá? Então, a lei, na verdade, e a graça, elas andam junto, da mesma forma que fé e obras, tá? A lei não me salva, mas eu devo obedecer à lei. Pelo quê? Por amor. Por amor a quem? Por amor a Cristo. Por quê? Porque Ele me pede. Se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Não para se salvar, porque a lei não me salva. Tá bom? Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você possa ter sempre em mente que Deus te convoca e te convida a obedecer uma lei chamada Lei da Liberdade, não da penalidade. Essa lei, ela vai se tornar uma norma de julgamento no dia do juízo. Deus vai avaliar a nossa fé com as nossas obras e vai equiparar com a lei para ver se a nossa fé ela está em harmonia com essa lei. E o juiz será Jesus Cristo. Irmãos, queira Deus e também nós que a nossa vida possa estar escondida em Cristo Jesus, para que naquele dia nós possamos ser aprovados. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, pela reflexão sobre a Tua lei, sobre os Teus mandamentos, uma lei que, ao contrário do que muitos pensam, não é lei da penalidade, não é um julgo, não é uma lei da liberdade, e devemos ter prazer em obedecer os seus mandamentos. Força não temos para por nós mesmos obedecê-lo, mas sabemos que se o Senhor estiver em nós e nós estivermos no Senhor, nós teremos capacidade, poder e graça para obedecer essa lei. E o Senhor está disposto a comunicar o seu poder para obedecermos a sua lei. Muito obrigado por tudo, nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos transforme em novas criaturas. Que os irmãos que irão ouvir essa mensagem, que possam realmente ter um pequeno vislumbre, né,
da importância da lei. Gostaríamos de poder falar muito mais, mas o tempo não permite, até porque são reflexões. Mas que o pouco que foi falado aqui possa ser de grande valia na vida de cada um que me assiste. Em nome de Jesus.